Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós nos alegramos por Deus ter preparado uma oportunidade de nós estarmos aqui na EBD no Lar, neste período de isolamento social, onde nós temos a oportunidade de dar um ensinamento e de aprender acerca da palavra do nosso amado Deus. Nesse instante eu gostaria de orar em favor da sua casa, em favor da sua família, para nós darmos início neste culto no lar, nesta EBD no Lar. Senhor, nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, a qual o Senhor tem estendido sobre nós neste dia. Queremos aqui, ó Deus, pedir para que tua bondosa mão alcance o teu filho, a tua filha nesse lar, no meio desta casa, que o teu bom Espírito Santo possa fazer coisas grandiosas neste domingo e que tenhamos um dia de bênção, um dia de vitória. Que o Senhor possa, Deus, tratar dos teus filhos nesse estudo bíblico, alcançando, dando sabedoria aos teus servos e às tuas servas, Pai. Acrescente a nós nesse instante graça para que possamos, através do teu Espírito Santo, dar este estudo bíblico concernente à eleição e predestinação. E nós queremos já te agradecer em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os nossos irmãos que já estão aí conosco nesta live. Eu quero aqui cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que você coloque aí o seu comentário, coloque aí o seu aceno, os seus améis, os seus likes, para que nós possamos aí, logo após a nossa escola bíblica dominical, te responder, tá bom? Todos os irmãos aí são bem-vindos nesta live. Compartilhe aí entre os seus amigos para que tenhamos mais pessoas assistindo essa escola bíblica dominical no lar, nesse tempo que o Senhor preparou. Nunca se esqueça disso. Nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de tudo e nesse tempo de crise, com certeza, Deus também está no controle. E nós nos alegramos porque temos a oportunidade pela internet de poder passar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus a todos os nossos amados irmãos e amigos que nos assistem em várias localidades, e nós nos alegramos por isso. Nós hoje vamos falar sobre eleição e predestinação. É a nossa terceira lição da nossa revista trimestral, que é a Igreja Eleita, essa revista da CPAD, das Assembleias de Deus, onde nós estudamos acerca nesse dia, de eleição e predestinação. E nós queremos aqui decorrer esta lição, que é uma lição bastante importante, e não deixa de ser também uma lição complexa, né? Por que complexa? Porque esta lição é uma lição que causa muitos debates, né? Há centenas de anos. Causa muito debates entre calvinistas e arminianos. E eu quero já dizer para você que está me vendo nesta live que a intenção nossa não é aqui criarmos um debate, não é aqui sermos polêmicos, mas sim transmitir aquilo que nós, dentro da nossa doutrina pentecostal das Assembleias de Deus, nós tomamos como regra de fé e prática. Então nós vamos discorrer através da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD desse trimestre, e hoje nós vamos chegar na terceira lição. Vamos falar sobre eleição e predestinação. Tivemos nas duas últimas lições aí falando sobre o início da carta de Paulo, saudação aos destinatários, e a semana passada nós falamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais derivam de Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. Então já tivemos duas lições importantes e hoje nós vamos entrar aí na nossa
terceira lição falar sobre eleição e predestinação. O nosso texto-alvo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está escrito este versículo em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe ela está baseada no livro de Efésios, do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Como eu digo em todas as nossas escolas que nós estamos fazendo, tendo essa oportunidade nas lives, nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você tem esta oportunidade de abrir aí a sua Bíblia, ou você que tem a nossa revista da CPAD, você pode aí abrir a sua lição e você vai ter esses versículos. Então você que tem essa oportunidade, abra em Efésios capítulo 1, versículo 4 até o versículo 12. E a nossa introdução para nós iniciarmos esta lição da nossa revista diz assim: a eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o intuito da nossa lição nesse dia é colocar aqui a nossa base doutrinária pentecostal. Quando eu falo a nossa base doutrinária pentecostal, eu estou dizendo que esta doutrina da eleição e predestinação, ela é seguida por diversas denominações, inclusive nós das Assembleias de Deus. Acerca da doutrina da eleição, a doutrina da predestinação no conceito pentecostal. Esse conceito pentecostal às vezes diverge de outro conceito, que é o conceito calvinista. Então nós vamos aqui nesse intuito nosso de ensinar acerca da nossa doutrina pentecostal, das Assembleias de Deus e de outras denominações, para que os irmãos entendam como é que Deus nos elegeu e como é que Deus nos predestinou através do arrependimento, através da nossa fé, tá bom? Então a nossa lição inicia-se assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, primeiramente, nós temos que entender, a eleição aqui é uma eleição divina, é Deus que faz a escolha. A palavra eleição significa escolher. Deus, Ele escolheu de antemão. É interessante nós analisarmos, né? Quando nós vamos falar de eleição e predestinação, nós entendemos o tempo de Deus, né? Não é o tempo cronológico. A semana passada eu disse para os irmãos, nós nos baseamos no tempo cronológico, no tempo que fala sobre milésimos de segundos, minutos, horas, dias, meses. Nós nos baseamos nisso, mas Deus não. Deus ele se baseia no tempo kairos, que é um tempo diferenciado. Para Deus, tanto faz o ano primeiro depois de Cristo como o ano 2020 depois de Cristo. Para Deus está tudo dentro do mesmo plano. Então isso é eternidade. E dentro da eternidade de Deus, através da sua presciência, a palavra presciência quer dizer que Deus sabe das coisas antes dela acontecer. Então, através da sua presciência, Deus nos escolheu. Inclusive, na capa da nossa lição, nós vemos uma pessoa com uma caneta, e essa pessoa assinala alguns indivíduos, né? Aqui simbolizado aqui algumas pessoas. Então Deus ele predestinou, ele elegeu,
Deus olhou lá do céu, nos elegeu, como eu disse na semana passada. Deus não elege assim aleatoriamente. Deus, ele elege pessoas que se dispõem em servi-lo, pessoas que se dispõem em aceitar, em levar a sua cruz, em cumprir o propósito que Deus já determinou para os seus filhos. Então Deus, ele não elege assim de forma aleatória, como eu disse na semana passada, como se pegasse uma flor e dissesse bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não é desse jeito. Deus, ele elegeu a pessoa. Quando Deus escolheu a pessoa, Deus já viu que essa pessoa era predisposta a aceitar, e através do arrependimento, através da fé, porque é a fé que nos move a aceitar Jesus, a entregar a nossa vida a Ele e a seguir os seus propósitos, qual Deus designa para aquele que o aceita. Então nós vemos que a eleição divina, ela é já desde a fundação do mundo. A Bíblia nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É interessante quando nós olhamos para a criação. Deus ali, ele forma o homem, Deus coloca Adão e Eva dentro do jardim, Deus forma um jardim, coloca Adão e Eva dentro daquele jardim, e o plano de Deus ali para Adão e Eva era que eles fossem eternos, vivessem eternamente, vivessem uma eternidade em obediência. Mas Deus ali deu livre arbítrio para Adão, e Adão poderia escolher ali entre praticar o bem e praticar o mal. E a Bíblia diz que Deus fala ali com Adão: olha, comerás de toda a árvore do jardim, mas não coloque as mãos nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva, eles pegam daquele fruto e eles são tentados ali pela serpente, através de Eva, tentada pela serpente. Ele pega daquele fruto e eles pecam a Deus. Deus ali implica para a vida de Adão, para a vida de Eva, implica ali como podemos dizer assim, uma lei, dizendo assim: olha, vocês vão ser duramente castigados por causa da sua desobediência. E é interessante nós olharmos todo esse fato, que ali mesmo no Éden, Deus já falou que iria suscitar, Deus iria fazer que através de uma mulher iria se levantar um que iria pisar sobre a cabeça da serpente. Então o plano de Deus já é de antemão disso daí. Deus sabia que Adão iria pecar, Deus sabia que Eva iria pecar. O plano de Deus ali não estava fugindo do controle, nada foge do controle de Deus. Então Deus já sabia que Adão iria pecar, Deus já sabia que Eva iria pecar, Deus já sabia de todo o acontecimento ali no início da história humana. Então Deus ali já, naquele momento em que Deus ali coloca ali uma punição ali para o homem e para a mulher, Deus fala que através de uma mulher iria nascer um que iria pisar sobre a cabeça da serpente. Então nada fugiu do controle de Deus. Deus já sabia, quando formou Adão, dando livre-arbítrio para ele, Deus já sabia que Adão iria pecar, Deus sabia que Eva iria pecar, e Deus já tinha um plano preparado. É isso que Paulo fala, que desde a fundação do mundo, Deus, ele já nos predestinou, Deus já nos elegeu. Então a nossa lição aqui, o subtópico primeiro diz: a eleição divina. A eleição traz ideia de escolha, é uma escolha que Deus faz. No capítulo 1, no versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. A nossa escolha, ela é cristocêntrica, centralizada em Cristo. Quando nós falamos de cristocentrismo, nós falamos que tudo o que nós fazemos deve ser voltado para Cristo. Tudo o que nós realizamos na nossa vida deve estar voltado para Cristo. A semana passada eu falei sobre a palavra convergir, que tudo se liga nele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele. Então tudo que nós fomos fazer na nossa vida devemos fazer de maneira cristocêntrica,
cristocêntrica, voltada sempre para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa lição diz assim: em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Cristo, porque a nossa escolha ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito antes da fundação do mundo, como eu acabei de dizer. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Qual a finalidade? Qual é a finalidade de nós sermos escolhidos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aqui é uma determinação de Deus, né? Através aqui do apóstolo Paulo. E se você vai ver aí na nossa lição bíblica em classe, no versículo 4 diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra santo quer dizer separado. Nós somos separados, tirados. Quando nós fomos escolhidos, nós somos arrancados do meio onde nós vivemos. Deus perdoa o nosso pecado. Como eu disse na semana passada, Deus nos sela com o selo do Espírito Santo, dizendo: olha, este homem, esta mulher é minha propriedade. E a partir desse momento nós estamos separados da influência do pecado. Nós somos separados para sermos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É que não deve ter algo que o acuse. As pessoas, ao olhar ele, vai dizer assim: olha, este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus. Nós não vamos ter nada para que outra pessoa nos repreenda, mas isso nós buscamos aí dia a dia. A justificação ela é instantânea. Quando Deus ele escolhe nós nos arrependemos através da fé, nós somos justificados dos nossos pecados. Os nossos pecados são esquecidos, como a Bíblia diz lá em Isaías, lançado no mar do esquecimento. Nós temos o nosso pecado perdoado. A justificação ela é instantânea, o perdão do pecado é instantâneo, mas nós temos aí a santificação, procurar buscar a santificação, e isso é uma maneira progressiva de nós servirmos a Deus. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Nós temos que procurar ser cada dia melhor diante de Deus. Isso é a santificação, isso é a palavra chamada santo. Deus já nos dá esse papel de santos no mundo. Nós somos santificados. A Bíblia diz que nós somos santificados através da sua palavra. A palavra nos santifica, e cada dia mais nós temos que procurar corrigir os nossos erros, a corrigir as nossas falhas diante das pessoas, diante da nossa família, da sociedade, em todos os aspectos. Olhar para nós mesmos, fazer uma autoanálise da nossa vida e ver em que estamos errando, em que parte estamos falhando na nossa vida, e procurar nos acertar. Então Deus ele nos elege para que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. O segundo subtópico, ele diz assim: as condições da eleição. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o tema central da Bíblia Sagrada, o textual central da Bíblia Sagrada. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma base doutrinária de algumas pessoas dizendo assim: olha, Cristo morreu por todos. É realmente Cristo, ele morreu por todos, mas ele dá o direito de serem filhos de Deus somente aquelas pessoas que crerem nele, somente aquelas pessoas que entregarem a vida nele, somente aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Isso é uma obra total do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos acrescenta fé e o Espírito Santo nos dá o arrependimento. É a Bíblia que diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. Nós, como pregoeiros, como pregadores da palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas recebem ali através da fé que o próprio Deus coloca no coração, e através desta fé elas se lançam diante de Deus, se arrependem do seu pecado
pecado, e isto é formado nela o plano salvífico de Deus, porque Deus, ele amou o mundo, ele morreu, Jesus Cristo morreu pela humanidade, ele morreu por todos os homens. Seria bom que toda a humanidade se rendessem a Cristo, mas infelizmente não é dessa forma. Algumas pessoas se rendem a Ele, algumas pessoas o aceitam, e a Bíblia dá direito de ser chamado filho de Deus aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, se arrependem do seu pecado e começam aí a praticar a fé que Ele ordenou para que siga, para que ele tenha uma vida santa e uma vida irrepreensível. Então, as condições da eleição nós vamos ver nesse texto áureo de João, capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e também nós vamos ver lá na carta de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 4 ao 6, que diz assim: porque toda criatura de Deus é boa. Olha aqui o que Paulo diz a Timóteo: toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina o seguindo. Então, toda a pessoa, todo ser humano, ela é considerada boa diante de Deus. Deus, ele não tem aí o prazer de escolher aí a pessoa aleatoriamente, dizendo: ó, esse vai para o céu, aquele vai para o inferno, aquele ali é bom, aquele ali é mau. E Deus não exclui pessoas. Deus, ele trata com as pessoas, com todas as pessoas da mesma forma. Assim como Deus tratou comigo, Deus tratou com você, Deus trata com uma pessoa talvez da sua casa que ainda não entregou a vida para Jesus. Deus está tratando da mesma forma e dando esta oportunidade para que a pessoa se entregue a Cristo através do arrependimento e através da fé. A nossa lição diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Todos têm a mesma oportunidade, é dado a pessoa pobre, a pessoa rica, preto, branco, a oriental, a ocidental, e todas as pessoas é dada a mesma oportunidade. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, como diz aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 e capítulo 3, versículo 17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. É interessante, né, esta parte. Ninguém merece ser salvo. Nós não merecemos ser salvos. Você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo. Isso não é meritocracia. Não é por nós sermos bonzinhos, como ensina alguns adeptos aí das boas obras, né? Nós temos que entender que aquele que nasce em Cristo, ele deve praticar boas obras, mas as boas obras não nos garantem salvação. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu trabalho numa instituição filantrópica, eu ajudo os pobres, eu dou cesta aos pobres, eu trabalho aí na ajuda aos moradores de rua, eu entrego aí alimento, entrego roupa para os moradores de rua, por isso eu tenho a garantia da minha salvação. E isso não garante salvação. Não é pelo homem ser bom ou pelo homem ser mau que Deus, ele dá o direito de salvação. É pelo homem ter ali, através da presciência de Deus, Deus ter escolhido esse homem, e esse homem ter se predisposto a entregar a sua vida a Deus. Então não é meritocrático, não é porque nós merecemos, nós não merecemos, muito pelo contrário. Se fôssemos olhar para a nossa vida, talvez você olhando para a sua vida, o seu tempo que você passou aí pecando, errando, você vai dizer: olha, eu não era digno de estar no corpo de Cristo, dentro de uma igreja, servindo a Deus, porque eu era essa pessoa maldosa, eu era essa pessoa que praticava muitos males no meio da sociedade. Então nós não temos nada, nós não somos escolhidos por causa do nosso mérito. É isso que a Bíblia vai dizendo. Não é meritório, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos estar no meio do corpo de Cristo, mas Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela sua presciência, nos escolheu
escolheu e nos colocou para o servir. Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. E como eu já disse, eu volto a frisar, nós não somos salvos pelas obras, mas o salvo, ele deve praticar boas obras. Então ajude o seu próximo, fique atento à situação que passa o teu próximo. Talvez uma pessoa que você conhece, ela está sumida, ela está muito longe, você vê que essa pessoa está isolada. Procure saber o que está acontecendo com essa pessoa, porque o salvo, ele deve praticar boas obras. É o que diz Tiago. Nós temos que ter fé e temos que ter boas obras. E é dessa forma que nós seguimos a nossa caminhada cristã. O terceiro subtópico, ele diz assim: vida santa e irrepreensível. Como eu disse para os irmãos, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo ógios, quer dizer santo, significa separado do pecado. Foi aquilo que eu frisei aí para os irmãos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Aonde que eu tenho que ser santo? Na minha casa, na igreja, no meio da sociedade, em todos os lugares. Apesar de que muitas vezes estamos aí isolados em algum lugar, e às vezes nós falamos, olha, aqui está tudo bem, não tem ninguém me vendo, eu posso fazer o que eu quero. Lembre-se que os olhos de Deus são como chama de fogo, e Ele está contemplando você no lugar onde você está, no lugar onde você estiver, e nós devemos saber isso, e o temor deve estar dentro do nosso coração, deve estar dentro do nosso coração, porque Deus, Ele está contemplando. A Bíblia nos diz isso, que Deus contempla os bons e os maus. Ele está com o olho fito em nós, está olhando para você nesse instante. Talvez a situação que você está passando não é a situação desejada para a sua vida, para a tua casa, mas saiba que nada foge do controle de Deus. Deus está olhando para você. Aleluia. A Bíblia também nos diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis, tá? No meio de todos os lugares. Aprenda isso, querido. Não procure ter santidade somente na igreja, quando você vem para o culto, somente numa reunião, quando você está com seus irmãos, com seus amigos. Seja santo e irrepreensível no meio da sociedade. Em todos os lugares procura ser santo e irrepreensível. O quarto subtópico diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira e outras coisas. Irmãos, nós temos a nova vida do eleito, é uma vida diferenciada daquilo que você vivia no mundo. Se você mentia, você não mente mais. É interessante que quando muitas vezes nós estamos na igreja, nós vemos as pessoas testemunharem, as pessoas vão testemunhar que ela era um ex-alcoólatra, que ela era um viciado em droga, que ela era uma ex-prostituta, mas é difícil, eu nunca vi uma pessoa testemunhar na igreja assim e dizendo assim, olha, Deus me mudou porque eu era um mentiroso. E outras coisas mais nós não vemos as pessoas testemunhar. Mas aquele que mentia, a Bíblia fala, não mente mais. Aquele que falava palavras torpes, né? Palavras assim que fere, né, o sentimento de outra pessoa, chamado aí de palavrões, palavras torpes, aquela pessoa que tinha amargura, ira, que era irada, cólera, a pessoa que por qualquer coisa explodia. Ainda hoje nós vemos no seio da igreja pessoas que dizem assim, olha, não mexe comigo não, que eu tenho um pavio curto, hein? Se mexer comigo, se pesar no meu calo, a coisa vai ficar feia para o seu lado. Ainda temos pessoas assim, é porque Deus ainda não trabalhou no coração dessa pessoa, é porque Deus não mudou o coração dessa pessoa. Talvez essa pessoa ainda está sofrendo o processo de santificação e ela está se mostrando dessa forma ainda nos dias de hoje. Não deveria. A Bíblia diz que aquele que mentia não minta mais, aquele que era irado não se ire mais. Então nós temos que aprender, colocar os nossos defeitos primeiro diante de um espelho, olhar para um espelho, fazer uma autoanálise da nossa vida e dizer assim, olha, eu preciso mudar nesse aspecto, eu preciso mudar naquele aspecto, eu preciso mudar nesse,
desse jeito, porque tem pessoas que fazem muitas coisas escondidas aí, achando que está escondendo de Deus. Mas saiba, querido, Deus está olhando para você e você precisa mudar, porque a santificação ela é progressiva. A cada dia mais nós temos que melhorar diante da presença de Deus. O nosso segundo tópico fala sobre predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinação vem do termo proorizo, que é traduzido como predestinar, que significa literalmente determinar antes. Deus nos predestinou, Deus determinou antes que nós seríamos uma pessoa salva e que nós estaríamos servindo a Ele, buscando a Ele, pregando Sua palavra, fazendo algo para Ele. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Enquanto a eleição significa que Deus ele escolhe uma pessoa, a predestinação é a palavra que abrange o que vai acontecer com os seus escolhidos. Nós somos destinados ao céu. Nós somos destinados ao céu, e isso nós somos destinados através da predestinação. Somos eleitos, e se tivermos uma vida santa e irrepreensível, nós vamos entrar no céu, o qual Deus nos prometeu. Eu fiz aqui um encarte, eu achei bastante interessante esse encarte que mostra um navio, coloca um navio, e dentro do navio imaginamos esse navio aqui, a igreja, tá? Esse navio é a igreja. E o capitão desse navio é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele, através da sua palavra pregada e através da nossa predisposição, o aceitamos, entregamos a nossa vida para Ele, entramos nesse navio. Mas nós não somos obrigados a ficar nesse navio. Enquanto nós estivermos na fé em Jesus Cristo, nós estaremos entre os eleitos, dentro do navio. Deus nos escolheu para estar dentro da igreja, Deus nos escolheu para estar no meio de um povo que é chamado de povo santificado, um povo salvo. E aqui no encarte diz assim, caso alguém pule do navio abandonando o capitão, certamente deixará de ser um dos eleitos e predestinados. Então o nosso entendimento pentecostal é esse, tá? Você está dentro do navio, você está dentro da igreja. Esse navio ele é conduzido por um capitão chamado Jesus Cristo. E enquanto você estiver nesse navio, aplicando a sua fé, sendo aí um eleito, se mostrando como eleito, procurando ser santo, irrepreensível, dentro desse navio, você é predestinado e você é escolhido. A partir do momento que você não deseja mais servir a Deus, você se lança desse navio, você vai pular desse navio. A partir desse momento você deixa de ser um eleito e um predestinado. Diferente da doutrina calvinista, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. A doutrina calvinista, ela diz que a pessoa, quando é predestinada, ela pode estar errando hoje, pecando hoje, mas mesmo assim um dia ela vai se chegar, ela vai compor a igreja, porque ela é uma predestinada. É interessante que você nunca talvez ouviu algum predestinado dizer assim, eu sou predestinado ao inferno. Todos eles vão dizer que é predestinado ao céu. Tá? Então a doutrina da predestinação, eu não quero entrar afinco nesse assunto aqui. Como eu disse no começo, o nosso intuito aqui não é criar polêmica, não é criar dúvida no coração, porque essa lição é uma lição bastante complexa, mas é interessante nós sabermos, a doutrina calvinista, que é adepta de algumas denominações, ela diz que uma vez salvo, sempre salvo. Então para ela esse encarte que eu mostrei aqui não vai servir. Cristo coloca todo mundo dentro do barco, não importa se a pessoa está servindo a Cristo totalmente, sendo santo e irrepreensível ou não, ela vai da mesma forma, porque ela é predestinada e ela vai aí caminhar para o céu aí com esse navio, tá bom? Então nós somos predestinados, mas
Somos predestinados e eleitos enquanto nós estivermos com a nossa fé baseada em Jesus Cristo, servindo a Deus e procurando nos santificar. Então a palavra predestinação quer dizer o destino que é dado aos santos e irrepreensíveis. Primeiro nós temos a eleição, quando Deus nos escolhe. Depois nós somos predestinados, que é a forma de Deus dar o destino para nós, já pré-determinado também. Ele deu-nos o destino para nós, que é o céu. Nós somos chamados também por Paulo como filhos por adoção. É interessante essa palavra, né, filhos por adoção, porque não era uma palavra ali conhecida pelos judeus. Era bem compreendida ali pelos romanos e aceita ali pelos gregos, né? O Novo Testamento ele foi escrito no grego, né, chamado de grego koiné, tá? Que todos os livros aí do Novo Testamento foram escritos na língua grega. Então Paulo ele escreveu ali também para o entendimento ali das pessoas gregas e dos romanos. Então Paulo chamou-nos de filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega a palavra, o termo adoção. Está lá em Romanos 8, versículo 15 e 23, capítulo 9, versículo 4, Gálatas 4 e 5, Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da tua vontade. Segundo a vontade de Deus, o desejo de Deus foi nos fazer filhos por adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus, é isso que a Bíblia fala. Nós somos co-herdeiros em Cristo, nós somos colocados como filho eleito. Naquela época dos romanos, e ali entre aquela nação, eles poderiam ali pegar de uma pessoa, um órfão, talvez o pai que falecia, a mãe que falecia, um órfão, ou simplesmente aquela pessoa que não tinha condições de cuidar, como é também no tempo de hoje. Então toda a pessoa, o filho que era adotado, ele tinha ali o direito também nas coisas do pai. Ele era adotado, mas tinha ali o direito na herança do seu pai. Então nós somos chamados como filhos por adoção. E é interessante aquela palavra, né, que Paulo diz, e hoje nós temos o direito de chamarmos de Abba Pai. A palavra Abba na frente do Pai, ele quer dizer assim, nós criamos uma intimidade com Deus, podemos chamar Deus de papaizinho, meu papai, né? Nós temos esse direito. A palavra Abba Pai quer dizer isso, como filhos de adoção, nós temos essa oportunidade de chamar Deus de papaizinho, de meu papai. Em outro tempo éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Nós somos reconciliados através de Cristo Jesus. Como eu disse a semana passada, tudo deve convergir, congregar em Cristo. Nós somos salvos porque nós somos congregados em Cristo. Nós somos pregadores, cantores, fazemos parte da igreja, porque nós somos congregados em Cristo. E através dele nós somos feitos filhos de Deus. O privilégio da adoção. Aqui nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Deus restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe a oportunidade de clamar Abba Pai. Está lá em Gálatas 4 e no versículo 6, como eu já citei para os irmãos. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e a sua glória, como está aí na nossa lição, no capítulo 1 e no versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós somos feitos agradáveis. Na semana passada eu frisei aí para os irmãos, nós somos feitos agradáveis. Antes nós éramos desagradáveis, estranhos aos olhos de Deus.
Deus olhava para nós como uma pessoa estranha, e Deus, através da sua manifestação em nossas vidas, através do momento em que nós aceitamos Jesus, através do ato do arrependimento e da fé, Deus nos fez agradáveis diante de Deus. Através de Jesus Cristo nós somos feitos agradáveis. A nova vida do eleito. Vamos aqui para o tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Qual é o propósito divino de Deus em nos predestinar? A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Como eu disse no começo, Deus não escolheu aleatoriamente. Deus escolhe indivíduos, Deus escolhe pessoas que sejam predispostas a entregar realmente a sua vida a Ele. Então entenda, Deus te escolheu para que você tivesse uma vida, e esse termo, incondicional, muitas vezes é usado por algumas pessoas de teses diferentes, como eu disse, os calvinistas, eles dizem que a salvação é incondicional, mas nós acreditamos na salvação condicional. Ela está condicionada à nossa obediência. Enquanto nós estivermos obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, nós somos predestinados à salvação. Então Deus quer que todos se convertam e arrependam dos seus maus caminhos, como está lá em Atos, no capítulo 17, no versículo de número 30. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou escolher que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Voltamos a frisar novamente, entrando aqui nesse tema. Deus não escolhe assim como se arranca a pétala de uma flor, dizendo bem me quer, mal me quer. Esse vai para o céu, aquele vai para o inferno, esse vai para o céu, aquele vai para o inferno. De maneira nenhuma. Deus escolhe segundo a nossa predisposição. Eu gosto de frisar nessa palavra predisposição, porque a pessoa para aceitar Jesus não é porque ela quer, não é meritocrática, não é o momento que ela quer. Muitas vezes nós vemos pessoas chegar na igreja, ela ouve a palavra, ela chora com a palavra, mas sai com o coração endurecido da mesma forma, porque não chegou o tempo dela entregar, não houve arrependimento. O choro ali pode ser um choro de outra forma, e qualquer choro, qualquer tipo de choro, ela pode estar chorando ali pela mágoa que está sentindo por alguém, alguma coisa está fazendo ela chorar, mas não é o Espírito Santo movendo. É um choro, pode ser um choro de qualquer maneira, mas não um choro ali, movido ali pelo arrependimento do pecado. E quando há arrependimento do pecado, a fé ela começa a agir, essa pessoa com certeza ela não vai titubear, ela vai levantar as suas mãos, entregar a sua vida a Cristo. E é dessa forma que Deus faz. Deus move o coração das pessoas através da palavra. O Espírito Santo convence do pecado e do erro. E Deus ali ele faz a obra de regeneração, de justificação na vida dessa pessoa. O subtópico 2 aí do tópico 3 diz: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Eu disse aí no começo, a redenção divina não foi uma medida de emergência. Como nós fazemos alguma análise de algumas coisas na nossa vida, nós falamos, olha, se isso não der certo, eu vou partir para aquilo. Não funcionou isso aí com Deus, não era dessa forma que Deus tratava. Colocando plano B, plano A, plano B, plano C. Deus não tinha plano B, Deus tinha só o plano A. Qual era o plano A? De salvar o homem. O plano A era de salvar o homem. Eu disse no começo da nossa live, Deus ele trabalhou ali na vida de Adão, trabalhou na vida de Eva. Deus queria que Eva
Deus queria que Adão, eles fossem ali pessoas eternas, vivessem uma eternidade. Deu livre-arbítrio com o homem pecou. Mas Deus ali naquele momento em que o homem falhou, a mulher falhou, Deus falou, não, agora vamos colocar em prática o plano B. Não, Deus não tem plano B. Deus tem somente o plano A. Então, quando nós vemos aqui, Deus não criou esse plano de emergência, né? Não é uma coisa assim que Deus criou e falou, olha, falhou o primeiro plano, agora eu vou fazer, aí eu vou cumprir o segundo plano, vai entrar o plano B. Não é dessa forma. Deus, ele não tem um plano B, Deus sempre tem um plano A. E na sua presciência ele já sabia que Adão iria pecar e ele já tinha promovido, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Jesus já estava predestinado à cruz para morrer pelo pecado da humanidade antes da fundação do mundo. Então Deus não tinha plano B, não foi um plano de emergência que Deus aqui usou para fazer nesse momento. Deus falou assim, olha, falhou aqui com Adão e Eva, então vamos entrar para o plano B. De maneira nenhuma. Deus sempre tem o plano A. Tá bom? Então, o plano de Deus sempre foi salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo. E eu glorifico a Deus nesse domingo. Apesar dessa dificuldade que nós temos passado, esse isolamento, distanciamento social, nós temos essa oportunidade de trazer essa palavra ao coração dos irmãos. E espero que você tenha aceitado essa palavra, né? Esse tempo é um tempo que nós temos que viver na dispensação de Deus. Foi Deus que preparou. Como eu disse, Deus não tem plano B. Esse plano não é um plano B para nós. Esse plano de nós fazermos live não é um plano B para nós. Isso está dentro do plano de Deus. Está dentro daquilo que Deus já tem determinado para nós. E nós estamos aqui hoje fazendo essa live, tendo a oportunidade, como ontem nós tivemos aqui um culto maravilhoso feito através da live pelo nosso pastor Emilson. Tivemos a oportunidade de glorificar a Deus lá no nosso lar. Tivemos a oportunidade de cantar juntamente com os irmãos. Mas é um tempo que Deus preparou. Não está fugindo do controle de Deus esse tempo, essa epidemia. Pode estar fugindo do controle das autoridades médicas, dos presidentes da república, chefes de estado, mas não está fugindo do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Então, querido, não murmure. Não chegue a olhar para cima e dizer, Senhor, não aguento mais, Senhor, o Senhor precisava agir. Não, espera, Deus tem uma maneira de agir. Talvez aí Deus vai mudar alguma coisa, até mesmo dentro da tua casa, no meio da sua família. Talvez nós vamos voltar aí com mais ânimo para fazer a obra de Deus, passando esse período aí de distanciamento social. Nós vamos voltar com mais alegria, voltar com mais desejo para adorar, com mais desejo para glorificar a Deus, com mais desejo para amar os nossos irmãos. Talvez é um plano já que Deus arquitetou aí, tudo está no controle dele. Não se precipite, não murmure, não se precipite em falar palavras diante de Deus em maldição, colocando maldição nesse tempo, porque esse tempo está debaixo do propósito de Deus. Eu tenho a certeza que Deus está olhando para as nossas vidas e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de servir a Deus. Então nós somos adeptos de uma salvação condicionada à obediência. Então, dentro da eleição incondicional, como é a eleição que muitas denominações têm, com teses calvinistas, eles acreditam numa eleição incondicional. Eles falam assim que para os que defendem esse ponto de vista, a escolha divina se dá a um grupo seleto de forma incondicional, ou seja, que Deus desde a eternidade passada já determinou para a salvação, sendo os demais predestinados à condenação eterna. No entanto, essa doutrina não é ensinada nas Escrituras, que mostra claramente que Deus é bom para com todos. O Salmo 145, versículo 9, fala que Deus é bom para com todos, inteiramente imparcial. Deus é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas, como diz lá em Atos capítulo 10, versículo 34. Ele deseja que todos sejam salvos, né? Como nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Podemos dizer então que todos os homens são igualmente dignos de condenação e igualmente indigno de sua graça. Esse daqui é a doutrina incondicional. Os calvinistas, eles creem desta
forma. A eleição para a igreja é uma eleição individual. Deus elege pessoas individualmente para formar um corpo. Deus trata cada um individualmente. Deus não fala assim: olha, eu vou tratar o povo aqui na coletividade. Deus trata cada um individualmente. Por isso que nós temos o costume de dizer que a salvação ela é individual. Cada um deve cuidar da sua própria salvação. Cada um deve procurar se santificar. Eu não posso basear a minha salvação, a minha condição de crente olhando para a vida de ninguém. Eu tenho que me colocar aí como servo de Deus e olhar para a minha vida, como eu disse no começo, fazer uma autoanálise da minha vida e ver os meus defeitos e notar aquilo que eu estou falhando e procurar mudar ao decorrer da nossa vida. Eu disse no começo, nós somos justificados. A justificação de Deus ela é instantânea. Quando o homem levanta suas mãos, Deus acrescenta a fé no seu coração, ele se arrepende, a justificação aí, o carimbo do Espírito Santo é colocado nessa pessoa e essa pessoa é selada com o Espírito Santo, como se Deus dissesse assim: essa pessoa é propriedade minha. A partir desse momento nós temos aí o processo de regeneração, de santificação, que é progressivo. A cada dia nós temos que procurar ser melhor na presença de Deus. Meus amados, nós estamos terminando já esta live. Como eu disse no começo, não quis me aprofundar muito nessa palavra predestinação, com respeito a colocar aqui um debate, a colocar aqui uma contenda, porque esse não é o nosso intuito. O intuito é de ensinar aquilo que diz a palavra de Deus conforme a nossa doutrina recebida na Igreja Assembleia de Deus no campo pentecostal, tá? Infelizmente nós temos aí muitas pessoas que entram nesses debates intermináveis. Como eu disse, esse debate da predestinação e eleição entre calvinistas e arminianos é um debate que se dá há centenas de anos, né? Desde Orígenes, lá no ano 180 depois de Cristo. Já há esse debate. Aí entrou Jacob Arminio, Calvino, eles entraram nesse debate de predestinação e eleição, e muitas pessoas são adeptas aí de doutrinas, né? Dentro da tese calvinista, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Mas nós não procuramos aqui debater, criar polêmica, mas se você tem uma dúvida, surgiu uma dúvida no seu coração, eu pediria que você colocasse depois aí que terminar esta live, colocasse no comentário, depois que terminar esta live, e na medida do possível nós vamos responder aí com versículos bíblicos para provar a nossa doutrina de fé, aquilo que nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus e aquilo que nós tomamos como base de fé para nós com respeito à eleição e predestinação. Queria também que você colocasse os seus comentários aí acerca do ensinamento de hoje, e gostaria também de te convidar para que a semana que vem você estivesse conosco também na nossa live, que o tema vai ser a iluminação espiritual do crente. Então nós vamos ver que através da palavra de Deus nós somos iluminados para servir a Deus. Então que você possa aí colocar o seu comentário dizendo: eu gostei, pastor, eu acho que o senhor falhou nessa parte, eu acho que precisaria ter falado mais uma outra coisa. Coloque o seu comentário, e eu agradeço muito a todos os irmãos que comentaram. Na medida do possível nós vamos responder a todos os comentários depois desta live, e que Deus em Cristo vos abençoe grandiosamente. Eu quero nesse momento orar, fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe e lhe dê um domingo de bênção e de vitória em nome de Jesus. Pai, eu estou lhe agradecendo nesse instante, Deus, por esse momento de ensino acerca da tua palavra. Colocamos agora a vida do teu filho, da tua filha, desta família, Deus, que se reuniu, papai, nesse momento, desse teu servo, que esteve atento a esta live, pai, aonde nós ensinamos acerca da tua palavra, e espero, Deus, que tenha sido para a santificação, para a edificação desta vida, que teu Espírito Santo possa mover este coração, papai, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis no mundo, pai,
aonde muitas pessoas, Senhor, através da inversão de valores, Deus, colocam, Deus, a sua vida como base no modismo desse mundo, Pai, mas que sejamos pessoas diferenciadas, Papai, no meio desta terra, e que possamos cada vez mais, de forma progressiva, nos achegarmos mais a Ti, Papai, que esse tempo, Deus, de distanciamento social possa promover no meio desta família mais união, no meio do Teu povo mais união, que possamos ter acrescido na nossa vida o desejo de Te adorar, de Te louvar, de Te glorificar, Pai. Estenda as Tuas mãos sobre esta casa, estenda as Tuas mãos sobre esta mãe, sobre esse pai, sobre esse filho, Deus, e que tenhamos um domingo de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e tua casa, e que você possa dizer aí no seu lar, amém e amém. Deus abençoe.